há espíritos primitivos na Terra hoje? O que caracteriza espíritos primitivos? Eles viverem como vivíamos na época da pré-história. O que seria o período da pré-história? Eles não têm escrita, eles não têm literatura, portanto, têm uma linguagem rudimentar, suas tradições são passadas através de tradição oral, e eles possuem um modelo social bastante simples de organização social. Nós temos na Terra hoje isso? Temos. Alguns grupos bem pequenos, é verdade, que têm ainda essa característica. Aqui na Amazônia, por exemplo, nós temos alguns grupos de companheiros que estão encarnando na condição ainda chamada de grupos indígenas isolados. Eles não fizeram nem contato com o ser humano ainda. Não se sabe nem direito como é que eles vivem. Eles são nômades e vivem na floresta amazônica de local para local, administrados pelo poder público para poder não ter contato, porque é complicado, eles não têm defesa nem biológica para lidar com uma bactéria que a gente tenha, um vírus, qualquer coisa, então você nem pode ter contato com eles. E eles vivem completamente ainda no período que eles estavam vivendo antes da chegada dos portugueses aqui. E vivem até hoje de maneira muito semelhante. Então, nós temos ainda espíritos na Terra nessa condição. Eu não estou dizendo com isso que todas as comunidades indígenas são comunidades primitivas. Não estou dizendo. Estou dizendo que alguns grupos que têm essa característica, principalmente os isolados, são entidades nessa condição. Agora, a gente tem muitos indígenas que são almas muito velhas, espíritos já bastante experimentados, que estão vivendo numa comunidade desse tipo, que são comunidades voltadas para o resgate de determinados valores que foram retirados de muitos grupos indígenas. Então, agora eles trabalham no sentido de devolver direitos que muitas vezes esses mesmos espíritos tiraram lá atrás. Eles foram invasores que tomaram o direito dos índios, dos indígenas, e agora estão retornando na condição reencarnatória de ser um indígena para lutar pelos direitos dele. Eles são lideranças, são os líderes dessas comunidades, são almas bastante inteligentes, nada tem de primitivos, estão ali num fenômeno que serve para eles se resgatarem diante de si próprios e impulsionarem o grupo na direção do progresso. Mas existem, sim, pequenos grupos, mas a Terra ainda possui. Lembre pela questão 176 do Livro dos Espíritos que os mundos são solidários entre si. Então, na Terra, hoje, a maior parte é provas e expiações. Mas uma pequena minoria, já é regeneração hoje. Já temos pessoas de regeneração na Terra. Não são a maioria, que se fosse o mundo já seria de regeneração. Mas já tem bastante gente no espírito da regeneração na Terra. E temos um outro pedacinho de espíritos em condição primitiva. Então, a gente está se deslocando, diminuindo os primitivos e os que são de provas e expiações progressivamente se transformando em regeneração. Quando esse de regeneração for maioria, poderemos designar a Terra como mundo de regeneração.